Sormani, o que você viu de diferente aí nessa partida aí que acabou decidindo mais ou menos, né, o rumo do Palmeiras no campeonato? O Palmeiras está entregue, né? 5 jogos o Palmeiras não consegue vencer. Pô. 5 jogos, são três derrotas e 2 empates, acho que é isso, né? Ou 4 derrotas. 2 pontos em 15. 2 2 pontos em 15. 2 pontos em 15. Então o Palmeiras está entregue. O Palmeiras está na lona. Entendeu? Agora, a reclamação do Abel depois do jogo, ele fala lá que a arbitragem depois daquela partida contra o São Paulo mudou completamente. E como o Ramon Abate Abel foi suspenso pela CBF, todo mundo começou a ficar com medo, né? E não apitou mais dentro do seu normal, etc. Eu não sei o que ele quis dizer com isso, mas ele falou isso aí. Mas a gente pode lembrar muito bem que depois daquele jogo, o Palmeiras teve um pênalti contra o Flamengo, do Jorginho no Gustavo Gomes, que não foi marcado. O Palmeiras teve um pênalti, teve uma reclamação de pênalti a seu favor contra o Vitória, que não foi marcado, e no mesmo dia teve um lance muito semelhante do René contra o Flamengo e foi marcado, entendeu? Teve um pênalti para o Flamengo, um pênalti para o Palmeiras, no jogo contra o Santos, na Vila Belmiro, estava 0-0, não foi marcado, mas o Palmeiras também teve seus benefícios. O caso, por exemplo, do pênalti do Alan em cima do Tapia. Deve ter tido outras, estou só lembrando aqui. Nossa, mas teve o que tem de lance, acho que foi contra o Sport. Tem até aqui, tá anotado aqui, mas... O Palmeiras? É. Cara, teve erro demais, bro. E é muito natural que o Palmeiras tenha mais erros expressivos no campo de ataque, né? Porque é um time que ataca bastante, é um time bom. É um time que bom tecnicamente. Então ele vai chegar mais. Então vai ter pênalti marcado, vai ter... Cara, não dá pro Abel falar o que ele falou ontem, pô. Ele fazer uma comparação de arbitragem daquele jogo pra frente é muito leviano. O campeonato teve mais 30 rodadas pra trás. A gente já vai falar do Abel, mas falando um pouquinho de bola, Sormani, você acha que o Palmeiras, conforme o Gui falou aqui, se tivesse entrado com pelo menos 2, 3 jogadores aí com mais recursos, considerados titulares, poderia ter vencido esse jogo e 2 pontos, na minha opinião, tava bem na briga ainda. Até porque o Flamengo pegou o Mirassol. Né? Eu acho que foi um deslize aí do Abel de não colocar ninguém pra jogar. Mais um em momento decisivo, hein? Então, mas o problema todo é o seguinte, foi o que a Isa falou ontem no programa. A gente dizer que o campeonato acabou é uma coisa. O técnico do Palmeiras, o Abel Ferreira, dizer isso é bem diferente. O Palmeiras está entregue. O Palmeiras está na lona. O Palmeiras está nocauteado. E o técnico, ao invés de ter um discurso positivo, para cima, para tentar mudar essa situação e o anímico do time, ele fez, o Campeonato Brasileiro acabou, foi pro saco. Aí, com que moral, com que entusiasmo, com que vigor o jogador do Palmeiras vai entrar nesse jogo contra o Fluminense? Perdão, contra o Grêmio. Então você fala, se ele colocasse mais 2 jogadores, poderia ter vencido? Com o discurso do Abel? Eu não sei se venceria. É que eu não sei se esse discurso é só pra fora, né, Sormani? Às vezes pra dentro a conversa é diferente, né? Eu acho que ele tá tentando fazer o que eu falei aquele dia, vocês me xingaram, né? Fingindo de morto, pra... Mas se o cara tá se fingindo de morto, ele se fingiu tanto de morto que morreu, né? Não, eu concordo que ele tá errado. Ele não pode estar fingindo de morto pra querer coisar o coveiro, pô. O coveiro pode pegar e tampar ele por baixo da terra, velho. Você conhece bem esse assunto aí. Você assistiu esse jogo, Quesada? Assisti, fiz o jogo. Conseguiu fazer o jogo ontem? Sem voz. Então, sem voz... Mas aí o que você achou desse jogo agora? Rapidinho, pra não te ferrar mais aí. Uma bosta. Uma merda pro Palmeiras. Quesada, acabou. Você assim tá dando show aqui. É o melhor do cara do programa. Venha sempre sem voz. O outro pingando. Acabou. Vai pro Abel aí. Tem 2 dele. Escolhe qual que é. Aqui tiver mais rápido pra pôr. Eu não vivo com vocês. Não entendia sobre isso. Eu não vivo com vocês. O que eu te posso dizer é que, falando sobre isso e sobre as minhas decisões, depois do jogo contra o São Paulo, depois de estarmos a ganhar 2-0 e termos virado o jogo para 3-2, muita coisa mudou. E se aquele penalti tivesse sido marcado,
o nosso goleiro ia defender e nós íamos virar para 3-2. E não tinha acontecido tudo o que aconteceu até agora. E se? Bem? Aí acho que o Abel tá Tenha santa paciência, ironizando ali, né? Um pouco a pergunta do repórter. Ele tá voltando lá naquele jogo do São Paulo. Aquilo, segundo ele, foi uma virada de chave na arbitragem aí. Ué, mas ele tá reclamando que pararam de ajudar o Palmeiras? É isso? Me pareceu que ele tá falando isso. Eu achei isso estranho. E aí tem agora... E ele também faz um outro desabafo. Mas antes, Sormani, o que você achou desse trechinho dele aí? Eu acho que é uma desculpa esfarrapada, né? Porque eu acho que o que mais pesa nesse negócio aí não você pode até debochar, como você está debochando aí agora, e com razão, eu talvez fizesse isso também. Ele está reclamando do que o Palmeiras não está sendo mais ajudado, é isso? Parar as ajudas para o Palmeiras? Você pode ter essa leitura. Eu acho que, ao invés de ficar reclamando disso, você está jogando isso aí para a torcida, porque aquilo que eu falei ontem, eu queria saber quem é que passa mais pano. A torcida do Santos pro Neymar ou a torcida do Palmeiras pro Abel? Nós vamos falar do Neymar já já. Nós vamos falar do Neymar já já, Sormani. Vamos falar. Vamos falar Mas muito do Neymar. Mas qualquer coisa que o Abel faça, a torcida do Palmeiras tá com ele. Entendeu? Tá com ele. Agora, eu queria saber qual foi o discurso dele no vestiário antes do jogo. O que ele falou pros caras? Entendeu? Para escalar o time desse aí, o que ele falou pros caras antes do jogo? Eu queria ver. Essa aí a TV Palmeiras não vai mostrar. Vamos ver um desabafo um pouco maior do Abel agora aí, que praticamente perdeu o título ontem. Ontem não, né? Vem perdendo nos últimos jogos, né? Mas ontem praticamente sacramentou. Olha, são decisões minhas, é para isso que eu estou aqui, é para tomar decisões, e todas as decisões que eu tomo é pensar naquilo que é o melhor para o Palmeiras. Mas, como te disse, após o jogo do São Paulo, começámos todos dentro do clube a perceber o que é que estava a passar e entendi, como aquilo que já tinha dito no último jogo. A questão, as pessoas aí agora querem criar a narrativa, o Palmeiras desistiu. Não foi o Palmeiras que desistiu. O Palmeiras não desistiu do penalti do Maracanã, o Palmeiras não desistiu do penalti no Santos, o Palmeiras não desistiu do penalti do Vitória em casa, o Palmeiras não desistiu. Portanto, o que vai acontecer sábado, tu sábado, se estiveres lá, vais ver, não te vou estar aqui a dizer nada, entendo perfeitamente a tua pergunta e elas são todas legítimas e também é legítimo da minha parte responder diretamente à pergunta ou não querer responder, exatamente, e portanto, o que te vou dizer é que estou aqui para falar do jogo 2, sábado ou na sexta, se estiveres lá, quiseres fazer perguntas sobre essa competição, eu respondo com todo o gosto. E como nós vivemos em democracia, acho eu, tu és livre de perguntar o que quiseres, eu sou livre de responder até onde eu quiser, certo? É impressionante como que esse cara ele gosta de controlar a narrativa. Ele ignorou todas as 30 rodadas antes do jogo do São Paulo e só falou de lances depois. Sendo que ele está esquecendo também, contra o Cruzeiro, no empate em 0-0, foi aqui. É verdade. No Allianz, né? Cara, o Gustavo Gomes quase quebra a perna do jogador do Cruzeiro e recebe só amarelo. Isso e o cara do Cruzeiro não joga mais campeonato. Exato. O Wanderson não joga mais campeonato. Ele esquece disso. Ele pega o que convém a ele. Mas não é só o Abel, hein? Não, claro que não. Claro vou ficar defendendo ele, mas não é só ele que faz isso. Ele é hipócrita igual aos outros. Só olha mas ele é mais veemente. Não, mas aí ele... É porque o discurso dele de eu quero melhorar o futebol brasileiro, eu quero ensinar vocês a torcerem, eu quero ensinar vocês a jogar bola, vai completamente na contramão disso, cara. Esse discurso hipócrita, que só olha pro próprio umbigo. Pô, pelo amor de Deus, velho. Eu sou um cara que muitas vezes eu até defendo o Abel em algumas posturas, porque eu acho que realmente é um personagem, mas não dá pra negar que ele é um cara mal educado e que ele é um cara que gosta de controlar narrativas. Sei lá, não ele, esse personagem que ele disse ter. Mas, pô... Ele vive nesse personagem eterno, ele não consegue mudar, ele não consegue ser um cara mais agradável, ele não consegue admitir que o time dele parou de jogar bola. Ele não consegue admitir que o time dele, que gastou milhões, parou de jogar futebol na reta final e tá perdendo o título de novo. O Palmeiras perde o título ano passado e perde o título de novo este ano. O Palmeiras tinha o título na mão e perdeu. É isso, senhor Mani? Perfeito. Perfeito.
tenho nada para acrescentar. O Gui foi bem para burro. Matou a pau. É, É isso aí. E o Abel deixou para falar sobre Libertadores mais próximo do jogo da Libertadores. Acho que aí ele foi meio malandro, né, Quesada? Para não... Ele é manipulador, né? Ele é um cara maquiavélico. Maquiavélico? Essa palavra é fortíssima, hein? Ardiloso. Ele trabalha muito com nós contra eles, entendeu? Então é o mundo contra o Palmeiras. É um mundo contra ele, entendeu? É isso. Ele precisa de um inimigo, né? E tem palmeirense que cai nessa conversa. É isso. E o Palmeiras... Quando foi a última vitória do Palmeiras, Gui Azevedo? Puxa pra gente. Foi contra... Foi contra o Santos. Contra o Santos, Contra o Santos. Aqui. 2-0 no Allianz. 2-0 no Allianz. A última vitória, que dia que foi isso? Foi 6/11. Depois perde pra Mirassol, perde pra Santos, empata com Vitória, empata com Fluminense e perde pra Grêmio. E aí vai que... Aí a culpa é do juiz. Aí vai querer reclamar do quê, Sormani? É isso aí. Não, aí Não, vai nada. querer... Não, e não foi o Palmeiras que falou que estavam desviando o foco depois do jogo contra o São Paulo, soltaram notinha falando que tinha reclamação. O Abel não levantou uma voz, falou que não viu o lance. Agora ele viu o lance. Agora ele vê o lance. Quando foi a favor do time dele, ele não viu o lance. Enfim. É engraçado, Gui. O Gui, tem entrevista que ele dá e fala assim, eu não tive tempo ainda de ver o lance quando é contra o Palmeiras. Quando é a favor do Palmeiras, ele teve tempo de olhar o lance e viu que erraram contra o Palmeiras. Esse cara é uma mala, gente. Esse cara é uma das maiores malas da história do futebol brasileiro. Malado, já falei. Se eu estiver andando na rua, eu atravesso se ele vier na minha direção. Se eu estiver no restaurante e ele entrar, eu peço a conta. Se eu entrar no restaurante e ele estiver comendo, eu volto. Ele é uma mala, gente. Ele é bom técnico? Claro que é. Olha o que ele fez pelo Palmeiras. Olha onde ele colocou o Palmeiras. Tem um amigo meu que fala que se não fosse o Breno Lopes, o Abel tinha voltado para Portugal já em 2021. Fala que ele tem mais sorte do que juízo. Mas isso não é verdade, porque depois disso, ele mostra um trabalho consistente. Se fosse só aquilo, um gol absolutamente fortuito, uma cabeçada muito bem dada pelo Breno Lopes, e depois disso não aconteceu mais nada, aí você pode falar isso, aconteceu mais disso, tá? Mas é claro que aquele gol pavimenta a estrada do Palmeiras. Claro. Mas o Palmeiras não pediu para fazer aquele gol. O árbitro não deu aquele gol. O Palmeiras construiu aquele gol. E depois daquele gol, tem uma história linda, riquíssima, do Abel comandando o Palmeiras. Mas que